Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tema de hoje: duas nações, dois destinos e duas preferências. Está em Gênesis capítulo 25, versos 19 ao 34. Nós vamos estar citando alguns versículos dentro do 19 ao 34 e vamos ler do 20 ao 26 para começarmos a nossa prática. E Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela e ela disse: por que isto está acontecendo comigo? E foi perguntar ao Senhor. O Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 60 anos quando Rebeca deu à luz. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Duas nações, dois destinos, duas preferências. Nós vamos ver aqui na palavra do Senhor que Isaac era da idade de 40 anos quando tomou a Rebeca, e a Bíblia diz que a Rebeca não dava luz, e dentro da palavra do Senhor é Isaac quem ora a Deus insistentemente para que Rebeca, sua mulher, pudesse dar à luz. Aleluia! E foi pela oração de Isaac, que orou insistentemente, que a sua mulher concebeu. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que uma mulher, quando ela concebe o filho, a criança, dentro do seu ventre, naquele exato momento da fertilização, a mulher ela não percebe que está grávida. Ela vai perceber no passar dos dias, quando lá se vão 2 meses, 60 dias, ela começa então a entender que está grávida pelos sintomas que aparecem na sua gravidez. Ela começa, não vem a sua menstruação, ela começa a crescer os seios, o seu quadril, entre outras coisas. Então ela se dá conta que ela então engravidou. Louvado seja o nome do Senhor. E ela engravidou pela oração do esposo. Aleluia. E uma gravidez por demais interessante. E a Bíblia diz que os filhos lutavam no ventre dela, e ela ficou intrigada com aquilo. Duas crianças dentro do ventre lutando. Glória a Deus. Nós, a olho nu, nem a sua mãe sabia o que estava acontecendo dentro do ventre, mas o nosso Deus, que vê todas as coisas, estava vendo aquela luta extraordinária dentro de um ventre de uma mãe. Aleluia. A mãe sentia, mas não via. O pai ouvia o que a mãe dizia, mas também não via. Mas Deus via tudo. Aleluia. Até mesmo no ventre, porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu desde o ventre, desde o nascimento, lá quando concebeu, aleluia. E foi Rebeca que perguntou a Deus, nesse mesmo versículo 22, o que estava acontecendo, porque eu começo a contemplar Rebeca falando com uma mulher da redondeza que ora estivera grávida, e perguntasse: como é que foi a tua gestação? Como é que foi a tua gravidez? E ela não encontrava a resposta, porque é a primeira situação
de gêmeos na Bíblia, na palavra de Deus. E ela então estava por demais curiosa e não encontrava solução, não encontrava respostas por onde quer que andava. E então ela vai falar com Deus. Aleluia! E Deus responde para ela, responde para Rebeca o que estava acontecendo. Diz a palavra do Senhor que havia duas nações, dois povos divididos dentro das entranhas de Rebeca. Havia um grande mistério para Rebeca, mas agora ela já estava sabendo que era gêmeos. E quando nós olhamos aqui na gestação de Rebeca, que um nasce ruivo e o outro não, um peludo e o outro não, nós vamos entender pela ciência que era uma gestação de gêmeos bivitelíneos, ou seja, gerados em placentas diferentes, dois espermas fecundaram dois óvulos dentro do ventre, duas crianças diferentes lutando, aleluia. Nós não vimos aquela luta, mas eu creio que um dia na eternidade o Senhor nos mostrará como foi aquela luta grandiosa, maravilhosa, que encantou os olhos do Senhor pelo mais moço. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus responde a Rebeca que perguntou: duas nações no teu ventre, dois povos, dois destinos. E a Bíblia diz que Esaú significa peludo e Jacó, no grego, suplantador. Mas no aramaico significa aquele que agarra. É a melhor tradução para o nome de Jacó. Aquele que agarra. Ele saiu agarrado ao calcanhar do seu irmão. Quando nós olhamos num sentido espiritual, podemos dizer que começou o nascimento em Esaú e se terminou em Jacó. Não houve intervalo de um para o outro, um saiu e o outro saiu logo agarrado. Não houve separação, intervalo, distância. Então podemos dizer que ambos nasceram praticamente junto, um na frente do outro, mas juntos. Não houve interrupção no parto. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jacó lutou no ventre da sua mãe Rebeca, antes mesmo de conhecer a luz do dia, antes mesmo de respirar o mesmo ar que nós respiramos, Jacó já era um lutador, aleluia. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho vai servir o mais moço. É o que Deus diz quando assistiu à luta daqueles dois dentro do ventre de Rebeca. Muitas vezes nós estamos no campo, achamos que ninguém está nos olhando, mas Deus sabe todas as coisas. O exemplo do rei Davi, o exemplo de Davi, que cuidava das ovelhas do seu pai, aleluia, desprezado, porque entendemos que pela tradução judaica era um bastardo, aleluia, sofria porque fazia o pior trabalho, mas fazia com sinceridade, aleluia, para o seu pai Jessé, e Deus contemplava ele lá por trás das ovelhas e fez com que Davi viesse a se tornar rei. Aleluia, quando nós achamos que ninguém está nos olhando, contemplando, nós vimos aqui nessa passagem que Deus assiste até dentro do ventre. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Deus estava sabendo que Esaú nasceria na frente. Aleluia! Deus estava sabendo que Esaú era o mais forte, mais viril, podemos assim dizer, mas Jacó não desistiu de lutar, nem sequer na sua primeira luta, lá no ventre da Rebeca. Oh, aleluia! O destino estava traçado a partir do versículo 30 ao 34 por uma negociação. Diz a Bíblia que Esaú foi caçar. Glória seja dado o nome do Senhor. E quando ele volta da caça, Jacó estava fazendo ali um guisado de lentilhas, aleluia, e Esaú chega com fome, Esaú chega cansado, e Esaú diz para Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho.
porque estou muito cansado. Aleluia. Mas aí tem a grande negociação. Jacó, que valorizava as coisas espirituais, Jacó que valorizava as coisas divinas, Jacó que valorizava as coisas de Deus, faz uma negociação com Esaú, porque ainda eles estavam lutando. Aquela luta que começou lá no ventre ainda não tinha tido o seu término, o seu fim. E Jacó diz: eu te dou, se tu me der o direito de primogenitura. Glória seja dado o nome do Senhor. Logo Esaú disse: para que me serve isso aí? Aleluia. E deu valor mais àquele prato e o que era sagrado. Esaú valorizou aquilo que era terreno, enquanto Jacó estava valorizando o sagrado. E por isso foi abençoado. No versículo 23, Deus gostou de ver Jacó lutar no ventre. Jacó, o escolhido de Deus no ventre, não deixou de ser o primeiro, como eu já falei aqui. Não houve interrupção no parto, um saiu agarrado o outro. E no versículo 28, Esaú fazia o que o seu pai terreno gostava. Esaú caçava. Esaú era do campo, Esaú agradava o seu pai terreno, e no versículo 31, Jacó agradava o seu pai espiritual, agradava a Deus, aleluia, aleluia, preferiu a primogenitura, aleluia. E eu venho te dizer aqui nessa oportunidade, não troque a tua bênção por nada. Deus está olhando todas as coisas, sabe da tua história desde o ventre. Aleluia. Como você foi formado, escolhido entre milhões daqueles gametas, e Deus permitiu que fosse você que fecundasse aquele óvulo. Aleluia. E nascesse, recebeu um nome que o teu pai e a tua mãe te deram. Hoje você está aí, é um escolhido de Deus, um homem e uma mulher que luta, não desiste. Agora eu venho te dizer, não troque o divino, o espiritual, pelo terreno, pelo efêmero, pelo passageiro. Esaú preferiu a terra, o mundo, preferiu a concupiscência da carne, as vicissitudes deste mundo, preferiu o imediato e preferiu aquilo que estava diante dos seus olhos, enquanto Jacó estava valorizando aquilo que era eterno, construído por seu pai. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glória seja dado o nome do Senhor. Quem foi Jacó então? Lá no livro de Gênesis capítulo 32, diz a palavra do Senhor, no versículo 28, diz a palavra do Senhor que Jacó teve o seu nome trocado para Israel, porque Jacó, ele sabia lutar, ele era acostumado com as lutas, serviu o seu sogro Labão por 20 anos, e lá no Val de Jaboque ele luta com um anjo, e estava já amanhecendo, glória seja dado o nome do Senhor, e Jacó lutava com o anjo, e quando o anjo viu que Jacó não ia soltá-lo, diz a Bíblia que o anjo tocou na juntura da coxa, louvado seja o nome do Senhor, e o anjo pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Aí Jacó disse: você não está percebendo? Eu sou aquele que agarra. Eu sou Jacó. E aí o anjo do Senhor diz assim para Jacó: tu não te chamarás mais Jacó, mas Israel, uma grande nação. Teve seu nome trocado daquele que agarrava para vencer, por aquele que agora, a partir de então, seria um vencedor. Nós estamos vendo aqui um personagem que lutou lá do ventre, um personagem que foi lutador antes mesmo que nascesse.
Louvado seja o nome do Senhor. E talvez eu esteja falando aqui para alguém que até mesmo o seu nascimento houve um impedimento para que você não viesse à vida, mas você lutou, venceu, e o nome de Jesus foi glorificado, está sendo glorificado na tua vida, porque Deus é contigo, você é um vencedor. Agarre a tua vitória nessa noite e você vai ver, aleluia, que tudo vai dar certo no nome do Senhor. Enquanto Esaú olhou para as coisas desta terra, Jacó deu valor às coisas que era do céu. Aleluia, não troque nada neste mundo pelas coisas espiritual e creia que Deus está nesse negócio em nome de Jesus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem foi Jacó então? Aquele homem capaz de lutar até mesmo no ventre, e lutar até mesmo quando retornava para o seu território da terra de Labão, aleluia, reencontrando com seu irmão Esaú. Receba essa palavra aí, de você que é um lutador, aleluia, e que não desiste nunca. Havia aqui duas nações, havia aqui dois destinos, e havia aqui duas preferências, enquanto, aleluia, Isaac preferia Esaú, Deus preferiu Jacó. Em nome de Jesus, receba essa palavra.